Olá, pessoal! Muito prazer aí estar mais uma vez compartilhando um pouco da palavra de Deus com vocês. Eu tenho um privilégio gigante de estar em uma igreja onde eu sinto que a real palavra é pregada, a palavra real de salvação, de cura, de libertação é pregada. Se você está em uma igreja que você sente aquela pontinha de dúvida, ou se você às vezes está afastado, pensa em de repente conhecer alguma igreja, peça discernimento para Deus que Ele vai te colocar no local certo, né? O que eu desejo é que você vá para algum lugar onde a palavra real é pregada para você. E eu estou falando isso porque a palavra que eu vou trazer aqui hoje, ela veio do pastor Paulo da minha igreja, um pastor que tem uma grande bagagem, formou pastores, auxiliou pastores, e ele que trouxe essa palavra para nós. Eu fiz questão de anotar porque eu nunca tinha visto essa história da forma como ele esboçou. E eu tenho 200 seguidores só aqui no Instagram, mas eu falo que se uma pessoa conseguir assistir esse vídeo, ser tocada, né, de alguma forma positivamente, para mim a minha missão está cumprida. Então, gente, lá em Marcos 5:21, fala sobre a história de Jairo. A filha dele tinha falecido e Jairo, ele tinha uma alta patente ali daquela região, né? Uma posição de destaque ali em Cafarnaum. E a filha dele estava muito mal, então ele foi atrás de Jesus. Ele deixou tudo em risco, todo esse status dele, todo o posicionamento dele em risco, e foi atrás de Jesus para resolver o problema dele. Aí já começa uma lição para nós. E ali ele chegou, ele foi sincero, ele suplicou por ajuda e Jesus foi com ele. Então, assim, por mais que Jesus tinha muitas pessoas para curar ali, enfim, hoje em dia ele tem tantas pessoas ali para auxiliar, mas ele olha a gente no individual e ele não menospreza nenhum problema que você venha ter. Pode compartilhar com ele que ele vai com você, ele vai te ajudar. E enquanto ele estava no caminho, pessoas próximas a ele, vizinhos, conhecidos, que estavam ali dentro da casa de Jairo, vieram e falam: não incomoda Jesus, tua filha já está morta. Então, assim, às vezes na nossa caminhada a gente vai ter que lidar com pessoas insensíveis, até malvadas, né? E só que aí nesse momento a gente vai ter que voltar os nossos olhos para Deus, porque Deus virou para ele e falou: olha, não se preocupe, crê somente. Então ele teve que afastar os seus olhos daquelas pessoas que diziam que não tinha mais solução, que era para ele parar de incomodar, que ele estava sendo chato, né? E olhar somente para Deus e crer em Deus, que Deus ia cuidar, e ele assim fez. E aí na hora que Jesus chegou lá, as pessoas estavam chorando, né? Lamentando toda aquela situação. E aí Jesus falou: por que vocês estão chorando? A menina apenas dorme. E aí nesse momento, na mesma hora que as pessoas estavam ali chorando, elas começaram a rir. Olha só como que as pessoas são inconstantes também. E como que é difícil a gente lidar com isso também, com essa inconstância das pessoas. Mas a gente sabe que existe. Mais uma vez, a gente tem que firmar o nosso pensamento em Deus. E também a gente tem que pedir para Deus nos revestir do Espírito para que a gente não seja assim com outras pessoas. Para que a gente realmente sofra a dor do outro de verdade. Chore junto, se alegre junto. Que não seja algo superficial. Um outro ponto que o pastor Paulo trouxe aí uma visão interessante é que Jesus poderia ter entrado sozinho para curar aquela menina, mas ele pediu que Jairo entrasse junto com ele. E sabe o que é isso? É a gente, às vezes, enfrentar o nosso problema e confiar em Deus, a gente não fugir do nosso problema. E esse problema, às vezes, pode ser algum abuso que a gente tenha sofrido, algum sofrimento, alguma mágoa que a gente tenha de alguém. Você às vezes fica fugindo desse problema, fugindo desse passado, mas às vezes é necessário você encarar esse problema,
crer em Deus que Ele é capaz de curar. E isso tudo vem através de fé realmente, através de uma maturidade espiritual. Então é isso que hoje Deus quer para nossas vidas. Vamos buscar isso. Deus não mudou. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele continua curando. Então entregue tudo para Deus. Tudo que você tem passado, tudo que você já passou, confia que Ele ainda tem o mesmo poder para curar, para te libertar e para te dar uma vida de paz. Hoje eu tenho uma paz que excede todo entendimento. Aquela paz que eu sempre ouvia dizer, hoje eu tenho. Não que eu não tenha problemas, mas eu tenho a paz de Deus. E essa paz também pode estar com você. Confie nele, entregue a sua vida a Ele. E você vai ver a cura que Ele vai trazer para a sua vida.